Bom dia, nono ano. Meninos, a nossa aula de hoje, nossa última aula, né, é sobre notação científica. Só que antes da gente introduzir notação científica, eu queria que vocês se atentassem aqui para as potências de base 10. Vocês já lembram, né, como que trabalha com isso? Vocês já viram isso no sétimo ano, até no sexto ano também. A potência de base 10 vai ser uma potência que eu tenho a base como 10 e o expoente vai me indicar a quantidade de zeros que eu tenho. Então, por exemplo, 10 elevado a 4, você vai colocar o número 1, você vai colocar 4 zeros. Pronto, 10.000. Muito cuidado, porque tem aluno que coloca o número 10 e 4 zeros, e não é, viu, gente? É o número 1 e a quantidade de zeros. Aí, se a potência tiver um expoente negativo, mesma coisa, você vai colocar o número 1 e a quantidade de zeros que o expoente te indicar. Só que quando ele for negativo, você vai colocar a esquerda do número e a vírgula sempre no primeiro zero. Da mesma forma, quando a gente tem um número escrito em forma decimal, né? 1 e as contagens de zero, e você vai transformar para uma potência de base 10. Então, eu vou contar a quantidade de zeros que eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser o meu expoente negativo e a minha potência base 10. Mesma coisa quando você tem um número muito grande, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, expoente 7, base 10. Lembrando que essas transformações aqui só são válidas no caso de você só ter o número 1 aqui, né, gente? Se eu tivesse, por exemplo, 0,9, não ia seguir essa regra das potências de base 10. Tendo visto isso, vamos entrar aqui, ó, em notação científica. O que é a notação científica? Notação científica é uma forma que a gente escreve um numeral ou muito grande ou muito pequeno, que tenha muitas casas, muitos algarismos. A gente pode escrever ele na forma de uma continha como multiplicação de uma potência de base 10. Coloquei aqui x, sendo o expoente, né? Vai depender do número que você vai trabalhar. E o y também, né? Um número aleatório. Você só vai ter que tomar cuidado, porque esse x, gente, esse y aqui, ele tem que ser um número entre 1 e 10. Por exemplo, 1,1, 1,02, 9,9. Não pode ser 10, não pode ser 10,1, 10,2, não pode ser 0,9, 0,8. Tem que estar entre 1 e 10. Como que a gente vai trabalhar com essa notação científica? Às vezes a gente tem números muito grandes ou até números muito pequenos, mas que a extensão em algarismos é muito grande. Seja ele para um tamanho grande realmente, né? Por exemplo, a distância da Terra à Lua, por exemplo, o tamanho do diâmetro da Terra, o comprimento, né? Então, são distâncias muito grandes, ou até mesmo um número muito pequeno, mas que ele é expresso com muitas casas decimais, tipo tamanho de uma bactéria, diâmetro de um micróbio, de uma bactéria, coisas muito pequenas. Então, como que a gente vai transformar esses números em notação científica? Um jeito para você não errar, no caso de um número ser muito grande, tá vendo que ele não é um número decimal? Na verdade, todo número tem uma vírgula imaginária, mesmo que você não enxergue ela, sua vírgula está aqui no último número, no caso de numerais desse jeito. Então, você vai voltar a sua vírgula até você chegar no número entre 1 e 10. Então, eu vou começar aqui, ó. Vou voltar. 1, 2. É bom você até ir fazendo a casinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu cheguei nesse número, ó. 1993. Tá muito grande. 13, 14, ficou em 19. Também tá grande. 15. Então, esse número aqui, ele é 1,993 vezes 10 elevado a 15, que foi a quantidade de casas que eu andei. Fernanda, pode contar zeros? Pode, mas você tem que tomar cuidado até onde você tem que ir com o número aqui. Então, não é só a quantidade de zeros, né? Você tomando cuidado com isso, tudo bem. Então, aqui, ó, não tem vírgula, tá vendo? É um numeral bem grande. Então, lembra que a vírgula tá no último número e começa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ficou em 24, 14.
Então, vai ficar 2,43 vezes 10 elevado a 14. Muito bem. Agora, e quando for um número muito pequeno, mas um decimal muito extenso, muito grande? Você vai fazer a mesma coisa, só que aqui você tem a vírgula. Então, se a sua vírgula tá aqui, ó, eu vou partir dela. Você não vai partir daqui, não, dela. Então, daqui eu começo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, chegou em 3,1. Então, deu. Então, 3,124 vezes 10 elevado a menos 14. Então, quando você vem da direita para a esquerda, expoente positivo. Quando você vem da esquerda para a direita, expoente negativo. Aqui é a mesma coisa, ó. Parta da sua vírgula, muito cuidado com isso. E vai andando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2,3 vezes 10 elevado a menos 8. Muito bem. Então, esses números, ó, estão escritos em forma de notação científica. Você pode fazer a volta para esse número grande ou pegar o número grande e transformar em notação. Um exemplo, nem coloquei aqui, mas vou colocar para vocês, ó. Ah, Fernanda, e se eu tiver um número em notação e eu quero transformar ele num numeral grande, extenso? Então, olha aqui, ó. Você tem elevado a 5. Então, eu vou pegar esse número meu, não vou colocar a vírgula, porque eu vou começar a andar com ela. E eu tenho que andar 5 casas para a direita, porque esse número vai ficar grande. Então, se a minha vírgula estava aqui, e eu andei uma casa, ficou 13. Mas eu andei só uma casa e a vírgula iria sumir, tá vendo? Ele ia ficar no último número, ó. Então, tem que aumentar mais 4 zeros. 2, 3, 4. Ó, tinha que andar 5 vezes. Quando eu andei uma vez, ó, a vírgula que estaria aqui viria pra cá. Aí ela iria sumir, ia ficar 13. Então, eu aumento o resto de zeros que precisou. Aí, se eu tiver, por exemplo, 2,1 vezes 10 elevado a menos 4. Mesma coisa, pega a sua vírgula e começa a andar. Só que você vai ter que andar agora para a esquerda, né? Porque o expoente é negativo. Então, eu costumo colocar o número sem vírgula, imagina onde ela está e começa a andar. Então, tá aqui. Vou andar uma casa, ficaria 0,21. 2, 3, 4. 0,00021. Muito bem? Então, essa é a transformação de um número extenso para notação e vice-versa. Agora aqui, eu coloquei para vocês as operações com notação científica. Multiplicação e divisão, soma e subtração. Gente, multiplicação e divisão, assim como nos radicais, é mais fácil do que a soma e subtração. Não mais fácil, mas te dá menos trabalho. Porque para multiplicar e dividir, você vai multiplicar número com número e potência com potência. Não tem segredo nenhum. Então, eu vou fazer a multiplicação do número com outro número, ó. 2,3, 2,1. 2,3 vezes 2,1 vai dar 4,83. Agora, para a potência de base 10, como está multiplicando, a gente vai conservar o 10 e a gente vai somar o expoente. 2 mais 3, 5. Pronto. Aí a divisão, mesma coisa, divide número com número. Deixa eu arrumar o foco aqui, né, gente? Parece saindo um pouquinho do foco. Divide número com número e na potência a gente vai diminuir o expoente. Então, 10,2 dividido por 2,1 vai dar 4,85. 4,857. Aí, vezes 10 elevado. Agora, como é uma divisão, a gente vai diminuir o expoente. 5 menos 7 vai ficar elevado a menos 2. Então, vai ficar 4,857 vezes 10 elevado a menos 2.
Aí você só verifica, gente, se por acaso o seu número aqui ficou entre 1 e 10, ó. Tem que ficar, tá? Pra poder ficar certinho. Aí, se tiver uma notação multiplicando um número, gente, qual das potências de base 10 que tem como resultado o número 1? Porque para eu multiplicar esse 2,2 por alguma potência de base 10, tem que ser uma potência que me dê como resultado o número 1, para que eu não altere o 2,2. 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, se eu multiplico esse número por 10 elevado a 0, é a mesma coisa que eu não tivesse feito nada, estou multiplicando por 1, né? Então, não altera. Aí eu posso colocar um parêntese para que eu faça a mesma coisa, ó, número com número, potência com potência. Ah, Fernanda, eu posso só multiplicar o número e conservar o 10 ao cubo? Pode. Só que mais para frente, no ensino médio, você vai trabalhar muito com física e notação científica. E existem algumas divisões que, às vezes, esse 10 elevado a 0 vai te dar uma clareza melhor. Então, poder pode, mas lembre que é a mesma coisa de multiplicar por 1, né? Então, 3,4 vezes 2,2 vai dar 7,48. E como a gente está multiplicando, a gente vai somar. 3 mais 0, 3. Então, vezes 10 elevado ao cubo. Muito bem. Gente, agora, se por um acaso, vou até colocar assim, ó, atenção. Se por um acaso você chega num resultado e fica 24,3 vezes 10 à quarta, chegou nesse resultado. Fernanda, pode deixar assim? Não pode, porque esse número aqui, ó, tem que ficar entre 1 e 10, lembra? Então, ele tá maior. Aí, o que você vai fazer? Você vai ter que voltar essa vírgula uma casa para que o número se transforme em 2,43. Quando você volta uma casa, diminui uma casa, vai uma casa para a esquerda, no número, você aumenta um valor no expoente. Então, é o contrário, gente, ó. Diminuiu uma casa, voltei uma casa, aumentei o número no expoente. Então, vai ficar vezes 10 elevado à quinta. A mesma coisa vale caso eu tenha um resultado que fique assim, ó, 0,03 vezes 10 à quinta, por exemplo. Olha, para esse número ficar do jeito certo, eu vou ter que fazer ele virar 3, né, para ficar entre 1 e 10. Para virar 3, eu tive que andar com a vírgula 1, 2, só que eu andei para a direita, então eu aumentei. Quando eu aumento duas casas, eu diminuo duas casas no expoente. Então, é o contrário. Você diminuiu casa aqui, aumentou de cá. Aumentou casa para cá, diminuiu de cá. Contrário. Agora, por fim, a soma e a subtração. Gente, para somar e subtrair, você tem que ter potências de bases. Potências de base 10 iguais. Então, você vai olhar aqui o seguinte, ó, 10 ao quadrado e 10 à quinta. Opa, tá diferente. Então, você vai ter que optar. Ou você vai transformar esse número, essa notação, para 10 ao quadrado, ou você vai transformar essa notação para 10 à quinta. Quando você transforma para o maior, já costuma ficar pronto o seu resultado, sem você ter que fazer isso, ó, essa mudança. Se você transforma para o menor, às vezes você vai ter que fazer essa alteração no final, mas não dá errado, viu, gente? Tanto faz. Eu vou transformar o 10 ao quadrado para 10 à quinta. Aí você vai pensar o seguinte, ó. Para que esse 10 ao quadrado se transforme em 10 à quinta, ele vai ter que aumentar 3 casas aqui. Então, eu vou ter que diminuir 3 casas de cá. Então, esse 5,2, ó, a vírgula tá aqui, não tá? A gente vai voltar, ó. 1, 2, 3 casas. Ó, a vírgula estava aqui, voltei. 1, 2, 3. Como eu diminuí 3 casas no número, eu vou aumentar 3 no expoente. Então, vai ficar 10 elevado à quinta. Mais 3,1 vezes 10 elevado à quinta. Quando chega nesse ponto, ó, que as suas potências ficaram iguais, você vai somar número com número e vai conservar a sua potência. Então, aqui, por exemplo, 0,0052 mais 3,1 vai ficar 3,1052 vezes 10 elevado à quinta. Observe o seu número, vê se ele está entre 1 e 10.
Tá, então ok, prontinho. De baixo, gente, vou fazer aqui agora o contrário. Vou transformar, ao invés de transformar para o maior, vou transformar para o menor. Então, eu vou fazer o 10 à sétima virar 10 à quinta. Então, se eu vou diminuir duas casas aqui no expoente, eu vou ter que aumentar duas aqui. Então, o 3,5, a vírgula dele tá aqui, ó. Então, ele vai andar uma casa para frente e vai virar 35. Vai ter que andar mais uma, então vou aumentar um zero. Então, ó, tava aqui, né? Uma, duas. E esse 10 à sétima vai virar 10 à quinta. Vou deixar ele aqui. E vou copiar esse de cá, 2,9 vezes 10 à quinta, mais. Feito isso, ficou com as potências iguais. Você vai fazer a conta, no caso aqui é soma. Se fosse subtração também valeria, tá? É a mesma regra para subtrair e somar. Eu vou fazer 2,9 mais 350. Vai ficar 352,9 vezes 10 à quinta. Tá certo? Está certa a sua conta, mas o seu resultado não pode ficar desse tamanho, ó. É o que acontece aqui, tá vendo? Quando você transforma para o menor, você vai ter que fazer uma adaptação no final. Mas é só organizar aqui, ó. Para que esse número fique certo, eu tenho que ter 3,529. Né? Eu tenho que pegar essa vírgula e voltar ela para cá, ó, para ficar entre 1 e 10. Feito isso, eu andei com ela uma, duas para a esquerda. Então, eu diminuí duas. Então, eu vou aumentar duas. 10 à sétima. Prontinho. E o último exemplo, olha aqui, ó, eu tenho 10 elevado a menos 2 e 10 elevado a menos 3. Seguindo aquela lógica que eu falei, da gente transformar para o maior entre o menos 2 e o menos 3, gente, é o menos 2. Negativo, você tem que tomar cuidado. Então, eu vou transformar esse menos 3, esse 10 elevado a menos 3, para 10 elevado a menos 2. Então, muito cuidado com o número negativo. Para que o menos 3 se transforme em menos 2, eu tenho que aumentar uma casa, né? Ó, menos 3 mais 1 vai virar menos 2. Então, eu aumento uma unidade. Se eu vou aumentar uma unidade aqui, eu vou diminuir uma de cá. Então, vai ficar 0,256 vezes 10 elevado a menos 2. E aqui, 1,4 vezes 10 elevado a menos 2. Pronto, gente. Feito isso agora, ficou igual, tá vendo? A potência, a gente vai se somar. Então, 1,4 mais 0,256. 1,656 vezes 10 elevado a menos 2. Então, quando for negativo, só lembra que o menos 2 é maior que o menos 3, né? Ele está mais perto do zero na reta numérica. Gente, é isso então a matéria. Espero que vocês tenham entendido. Eu quero que vocês copiem essa anotação no caderno de vocês. Tudo que eu passei nessas folhinhas aqui, eu quero que vocês copiem no caderno. E eu vou deixar as atividades da apostila de fixação que vocês vão fazer. Assistam o vídeo primeiro, depois que vocês assistirem, voltem ele para vocês irem copiando e pausando, tá bom? Eu acho que fica mais fácil dessa forma. Então, gente, bom descanso, bom fim de semana. Foi um prazer ficar com vocês esses 15 dias, né? Foi pouco tempo, mas foi muito bom. E eu espero que vocês tenham um ano maravilhoso, né? Que as aulas de matemática corram tudo muito bem, tá bom? Então, tchauzinho, gente. Fiquem com Deus.